Oi, amores! Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu nome é Bia. Sejam todos bem-vindos. Oi, amores, de novo. A gente hoje tem mais uma convidada muito especial. Esse mês de março está recheadíssimo de convidadas. E hoje a gente está trazendo a queridíssima, maravilhosa advogada que conhecemos através do Naves e já contribuiu bastante com alguns conteúdos para a gente, a Maria Salgado. Ela veio aqui falar um pouquinho dela, do trabalho dela, de mulheres, né, no direito e sobre direito para mulheres também. E aí a gente quer trocar um pouco mais, né? Hoje, 8 de março, o dia que está indo ao ar esse podcast, a gente quer falar sobre isso porque é um dia que se comemora, mas não é só de festas que nós mulheres temos, né, para falar sobre o dia 8 de março. Tem muita coisa para pensar, muita reflexão, muita luta. Então a gente vai trazer tópicos importantes hoje. E aí, Maria, fala um pouquinho pra gente, quem não conhece você, um pouco de você e sua história. Sim. Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês. É sempre bom estar conversando e trocando com outras mulheres. Eu agradeço muito o apoio que vocês sempre me deram e as trocas que a gente sempre teve no Instagram, porque vocês trabalham com o Instagram também, vocês sabem que não é fácil aquela rede social. Não. Né? Mas quando a gente se apoia, a gente se ajuda, a gente acaba criando mais força para continuar o nosso trabalho por lá, né? Mas enfim, eu sou a Maria Salgado, sou advogada, trabalho com direito das mulheres, como as meninas já falaram. Eu comecei nessa jornada há uns 2 anos atrás. Eu sempre tive uma relação muito tóxica com o direito. Não era uma coisa que eu realmente queria fazer pro resto da minha vida. Eu sempre entrei em muito conflito, mesmo durante a faculdade, depois da faculdade. Mas foi me afastando do direito, trabalhando em outras áreas, que eu conheci o feminismo, eu conheci essa causa que me despertou o olhar de volta para o mundo jurídico, que era um mundo, que é ainda um mundo que não olha para as mulheres, né? Então eu achei o meu caminho nesse tempo, assim, nesse afastamento, e entendi que o que eu poderia fazer era voltar a atuar com isso, mas com outro olhar, com um propósito, né? Olhando para as mulheres e tendo um escritório acolhedor, porque quando eu fui me deparando com as questões, assim, quando eu me afastei do direito, eu fui trabalhar em um bar, né? Bom, já estou contando a minha história, né? Fica à vontade. Eu advoguei 2 anos depois de formada e eu quase tive uma depressão, assim, porque nada ali naquele meio fazia muito sentido para mim. E a formalidade é uma coisa que sempre me incomodou muito, esse juridiquês, e mesmo as matérias que eu tive na faculdade não me despertaram uma paixão, assim, que nem o feminismo me despertou, né? E aí eu, de um dia pro outro, assim, resolvi ir trabalhar em um bar à noite e com o tempo fui galgando outras posições, até que chegou o momento que eu comecei a cuidar do RH. E nesse momento começou a vir muitos relatos de assédio para mim. Só que não era denúncias, né? Porque as meninas que me relatavam, elas eram minhas amigas, elas trabalhavam comigo na noite também. Então elas sempre chegavam: amiga, você não sabe o que fulano fez ontem. Amiga, você não sabe que quando eu estava fechando o bar, o ciclano estava me esperando do outro lado da rua. E aí eu fui juntando essas informações na minha cabeça e pensando: gente, mas isso está meio errado e está meio padronizado, né? Então eu comecei a pensar muito em como lidar com essas situações. E aí uma colega minha que trabalhava no marketing, que é a minha grande amiga até hoje, ela que fez as minhas logos ali e tal,
ela pegou na minha mão e falou, não, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos atrás, vamos procurar. E foi aí que a gente foi descobrindo o feminismo, né? E foi aí que eu identifiquei a falha do direito em atender mulheres também, porque a gente não tem informações sobre quais direitos nós temos, a quem recorrer, como recorrer, quando recorrer, a gente não sabe nada. E aí, com o tempo, enfim, a gente fez um evento lá, foi descobrindo isso, e com o tempo eu fui criando essa vontade de voltar para o direito, né? A minha mãe também é advogada, ela estava sem trabalhar há muito tempo, e no final de 2018 ela chegou para mim e falou, vamos abrir um escritório, eu vou abrir um escritório. Ela não chegou a me convidar de cara, né? Ela sabia que eu tinha asco do direito. E aí ela falou, eu vou abrir um escritório, não sei o quê. Eu falei, você podia abrir um escritório para mulheres, né? Que em Curitiba não tem. E ela falou, eu tava pensando nisso mesmo e tal. Daí eu fui absorvendo aquela ideia e pensando, quero ajudá-la, né? Só que daí, com o tempo, o escritório foi ficando mais com a minha cara, e a gente teve a ideia de criar o Instagram e falar sobre direitos das mulheres de uma forma descomplicada, com o objetivo de realmente passar as informações que eu sentia muita falta de passar para as atendentes lá quando eu trabalhava no bar, né? Gente, eu sou muito, muito, muito fã dessa pessoa, sério. Eu admiro muito, muito. Camille tá de prova, assim. Nós duas admiramos muito, mas eu comecei a assistir, assim, os stories dela e enfim, todo o conteúdo que ela posta, né? E eu fui me encantando cada vez mais. Eu não sei explicar. Ela sempre me passou uma coisa muito boa e explicando, dando informações de coisas muito sérias e muito importantes de uma forma séria, mas leve, acessível, objetiva. Então isso foi assim, não tinha como eu pensar em outra pessoa, assim. Foi um dos primeiros tópicos que eu pensei dentro do mês das mulheres, né? E aí eu e Camila, a gente estava debatendo, eu falei, ai meu Deus, eu queria muito que a Maria aceitasse, tomara que ela aceite. E aí eu falei, a Camila já ficou super animada também, né? E aí, quando a gente fala, o que será que ela vai trazer, né? Vai contribuir bastante. Pois é, eu já tava com tudo na minha mente, assim, e vocês não tem como ver, assim, mas eu fico cara de boba, assim, ouvindo ela falar. Porque... Isso é muito verdade, porque quando eu soube do perfil da Maria e os vídeos, Bia falando toda bobalhada, você precisa ver, amo a didática dela, o jeito que ela fala e tal, não usa palavras muito complicadas, porque a gente vê isso também, né, nas redes sociais. Então, para falar sobre direito e feminismo com algumas mulheres, a gente precisa ter essa acessibilidade. Claro. E você tem de uma forma muito maravilhosa. Nossa, e então... Tá vendo? É verdade, eu não tô exagerando. E eu admiro mesmo, muito, assim. E eu sinto uma coisa muito boa. Mas para além disso, eu entendo muito, eu aprendi muito com você. E eu quero agradecer muito, assim, eu e a Camille e o Naves, muito a troca que a gente sempre tem. Você sempre muito, muito, muito acessível. Tudo que a gente conversa é sempre muito, agrega muito, soma muito. E a gente acredita, eu acredito que esse podcast aqui só vai acrescentar e somar também. E eu espero que, enfim, ajude muitas pessoas, ou pelo menos uma pessoa, já tá ótimo. Conhecer a sua história é muito especial. Eu não imaginava que você tinha tido esse início meio um pouco uma coisa meio flutuante aí, né, com o direito. Mas na verdade faz muito sentido, porque quando a gente vê assim, quem tá de fora, claro, né, é uma percepção de quem tá de fora, mas quem tá de fora dá para perceber como que o curso, as matérias, enfim, é muito
toda a área é muito dominada por homens. E não só a área, mas como também a justiça, né? Ainda é muito machista. Se eu tiver errada, é só falar. Então, por mais que... É porque eu acho que vendo você falar com tanta propriedade, com tanta leveza, eu acho que a gente não para pensar no início, como foi que tudo começou. Mas, sabendo agora, faz total sentido. Mas eu fico muito feliz por você ter se encontrado, porque você faz diferença para muitas pessoas, eu tenho certeza. Porque você faz diferença para mim, você faz diferença para Camille, você faz diferença para o Naves. Ai, gente, eu fico emocionada. É um trabalho tão difícil às vezes, né? E isso dá um acalanto, assim, pro nosso coração, né? Porque trabalho com coisas muito difíceis diariamente, histórias muito difíceis, né? Sim. E falar sobre isso também não é fácil, né? Tenho várias amigas até que falam, ai meu Deus, eu entro no teu perfil, é bom, mas assim, é tão triste, é tão pesado, né? Às vezes dá gatilhos nas pessoas mesmo, mas são coisas que precisam causar isso na gente para que a gente consiga se movimentar para mudar, né? Porque se fosse sempre tão tranquilo, tão flores e borboletas, a gente não ia mudar, né? Esse cenário que é tão ruim para nós. Exato. O que eu ia perguntar tem muito a ver com isso que você falou mesmo. Como que é o seu trabalho, assim, hoje? Como que você trabalha com as mulheres? Como que é desde... Você falou uma palavra que a gente gosta muito, né, Camille? Que é acolhimento, acolher. E a gente... Isso é muito importante pra gente com relação à psicologia também, ao nosso trabalho. Mas a gente vê isso também como uma forma de... para levar pra vida, não só como profissionais, né? Então, é um conceito, é uma palavra que a gente guarda com muito carinho, né, no coração, e que a gente tenta utilizar. E você utilizou ela aqui quando você estava falando da sua prática, que foi uma das coisas que você mais pensou na hora de uma das primeiras coisas, né? Na hora de colocar aí o seu consultório, o seu trabalho em prática mesmo. E aí eu queria perguntar para você como que é o seu trabalho, como que ele se dá e como que é para você, como que você se sente. Você falou já que como é difícil, né, lidar com isso, mas também a parte prática, assim, como é que é receber essas mulheres, como que elas podem chegar até você, enfim. Bom, a maioria das minhas clientes tem vindo pelo Instagram mesmo. E elas me contatam, eu passo meu contato para elas agendarem uma consulta, e agora a gente está fazendo tudo virtualmente, né, por conta da pandemia. Mas a consulta eu sempre falo para elas que dura o tempo que elas precisarem para contar a história e para a gente fazer as nossas considerações. Sempre mando um relatório depois explicando tudo que foi conversado, tudo que a gente falou, porque realmente não tem como guardar tudo às vezes, né? É muita coisa que acontece, é uma história inteira, né? De questões e conflitos. Então, e eu sempre falo também que a consulta, por mais que acabe naquele dia, não acaba naquele dia, né? Se surgirem outras dúvidas, eu estou sempre à disposição. E a gente procura atuar só com mulheres, né? O nosso escritório de direitos das mulheres. Isso não impede a gente de atender algum homem, mas a gente nunca vai atender um homem em situação de violência doméstica, porque daí é conflitante com a nossa proposta, né? A gente tem a proposta de realmente acolher mulheres, trabalhar com mulheres, trabalhar com questões de gênero, porque a gente consegue identificar nas relações todas as desigualdades que acontecem, as violências que acontecem por causa do gênero. Então eu não conseguiria trabalhar com um homem que é um agressor ou qualquer coisa assim. Sim. E então hoje é assim que eu procuro trabalhar, né? Com a escuta muito
ativa, com acolhimento mesmo. Não tem hora, a gente não sabe quando a violência pode acontecer. Eu procuro tentar estabelecer um horário para que eu também possa ter um final de semana, né? Mas se for algo urgente, eu sempre me coloco à disposição. E é isso, assim, tem as dificuldades de você lidar muito com a violência diariamente, e eu acabo sendo polo ativo também dessas relações, porque muita da raiva, do ódio envolvido naquela situação acaba recaindo sobre mim, porque eu sou a pessoa que está lutando junto com a ex, né? Então tem essa parte que é muito difícil, mas o mais interessante, assim, é estabelecer conexões com outras mulheres fortes também, né? Porque eu escuto as histórias e eu fico imaginando como seria passar por toda aquela situação, né? Eu acabo vivendo um pouco junto, mas eu nunca passei por uma situação dessas, nunca tive filhos, eu tenho uma realidade totalmente diferente das mulheres que são as minhas clientes. Então, é uma troca muito forte, muito forte. Então, eu acredito, o meu trabalho me faz acreditar cada vez mais na união entre mulheres, sabe? Porque é uma força, assim, indescritível. Quando uma tá meio assim, a cliente vai e apoia. Quando a cliente tá meio assim, eu vou lá e apoio. Então, é uma troca muito intensa, assim, e muito válida. E a gente vê o quanto é necessário, né? Muito Lá, bom. Camille. Muito bom mesmo. Eu fiquei pensando aqui sobre essa questão de o quanto deve ser complicado também saber que tem todo dia histórias assim, né? Você precisa respirar um pouco para ter um final de semana. Eu imagino que de segunda a sexta deve ser uma loucura. Então, às vezes, para a gente que trabalha com mulheres assim, parece que está enxugando gelo, né? Porque o sistema ainda é muito complexo, mas a gente não desiste. E a coisa mais bonita que eu tiro disso tudo é a gente não desistir. A gente tá junto, a gente recebe mensagens no Naves de mulheres assim, né, em situação de violência, e a gente faz ao máximo para acolher da forma que der, porque se a gente nem mora no mesmo estado que aquela pessoa, de repente tem uma pessoa no estado que ela mora que pode fazer alguma coisa por ela. Não deixar passar. O pouquinho que a gente puder, passa um contato, o perfil de alguém. Então a união acaba sendo assim, né? No meio dessa pandemia, a gente está fazendo essa união de uma forma virtual, até maior ainda. E é gratificante quando a gente vê que uma pessoa conseguiu fazer alguma coisa, assim, conseguiu ter uma mudança, ter uma melhora. Então, o que para você é mais doloroso de estar vendo no dia a dia sobre essas histórias? O que ai meu Deus, isso parece que vai dar aquela quebrada, um pouco aquele cansaço, sabe? Mas aí você não desiste. Mas já bateu uma vez aquele negócio de caramba, por onde eu começo? Com certeza, nossa, com certeza. Principalmente no começo da pandemia, assim, porque eu ainda não sei por que eu fui inventar de fazer isso, mas eu me voluntariei no Justiceiras, que eu acho que é um grupo bem importante mesmo de voluntários, tem psicólogos, advogados, assistentes sociais, que é realmente uma união de forças ali para ajudarem mulheres vítimas de violência durante a pandemia, porque os casos estavam aumentando muito, né? E é realmente bem eficaz. Eu pude participar de alguns casos e é incrível por um lado, e por outro lado é muito desgastante. Porque eu estava com um caso no meu escritório e eu peguei um caso muito difícil e eu peguei um caso muito difícil também com as justiceiras. Que os dois ao mesmo tempo, assim, aconteceram de ter recaídas das mulheres, de quererem voltar com os seus ex-parceiros, assim. E de sofrerem por eles estarem com outras, algo nesse sentido, sabe? E nesse momento eu falava, gente, o que eu vou fazer? O
que eu vou fazer? Eu tô aqui me descabelando e essa mulher está sofrendo porque um ex-agressor está namorando outra. Por que ela tá sentindo isso, sabe? Tipo, não consegui entender, assim, não consegui entender. Mas daí terapia, né, gente? Daí é terapia, daí é conversar com a psicóloga e falar, meu Deus do céu, eu tô fazendo tudo errado, isso aí não serve pra nada, porque não importa o que a gente faça, elas querem voltar. E daí ela me falou assim, olha, você tem que entender que mulher vítima de violência, você tem que lidar com elas como se elas fossem dependentes químicas. A dependência acaba sendo muito parecida, assim, porque a gente não pode esquecer, né, dessa dependência emocional, desse envolvimento que existe com os agressores, com todo, né, querendo ou não, construíram uma história juntos e é muito difícil quebrar isso e seguir em frente e realmente buscar os seus direitos e, sabe, não é de uma hora para outra. E vai haver momentos de recaídas. E foi isso, assim, foi isso que me deu um pouco mais de paz para conseguir continuar trabalhando, assim, porque essas recaídas realmente mexiam muito comigo, me davam vontade de, tipo, largar tudo e falar, bom, você quer ficar então com o agressor? Então o problema é seu, um beijão, vou cuidar da minha vida e pronto. Mas não é bem assim, né? Porque Nossa. daqui a pouco já tá lá, ai, você precisa de ajuda, o que você quer? Me identifiquei aqui um pouco com isso quando a gente lida com pacientes assim, né, não, Bia? Ai, é uma coisa de deixar a gente com o coração na mão mesmo. Não tem... É porque, assim, aí já falando do nosso lado, né? A gente também escuta muito e a nossa profissão, ela tem um ponto até onde a gente pode ir. E a gente também precisa entender isso, de que a pessoa, muitas vezes, parece que a gente tá indo, e aí a pessoa tem essa recaída. E dá um pouco de desespero, assim mesmo, sabe? Dá vontade, às vezes eu converso com Camila e eu falo, meu Deus, dá vontade de... Pera aí. Vamos, senta aqui, vamos conversar, pensa direitinho. Mas a gente sabe que realmente não é assim, que... Enfim, tem muita coisa por trás, tem muita coisa envolvida aí. A questão da dependência emocional é uma coisa que a gente nunca vai entender. Ninguém de fora vai entender. O quanto que é forte, o quanto que prende a pessoa, o quanto que é envolvente mesmo. Então, é aquela coisa, né? A gente sente, então a gente precisa arrumar ali um jeito de colocar para fora no nosso, né? Não no nosso atendimento, mas fora, extravasar um pouco para não carregar isso com a gente e tentar entender qual a melhor maneira da gente lidar com aquilo ali, dali para frente. Com certeza. Que eu acho que a dependência emocional acaba sendo mais delicada de trabalhar, porque a gente sabe que tem mulheres em contextos diferentes. Aquelas que têm dependência financeira, existem movimentos para que ela consiga ser inserida no mercado de trabalho e ter sua independência, sua autonomia. Mas quando é emocional, é um trabalho muito mais complexo. Normalmente essas mulheres têm a tendência a se colocar em relações abusivas por acreditarem que é o que resta para elas, é o que é o certo. É o que elas merecem. Isso, tá ótimo. Pelo menos ele bota comida dentro de casa, pelo menos, sei lá, não me bate na frente da minha família. A gente escuta algumas coisas e é um comportamento de suavizar, né? E infelizmente... Naturalizar, né? Isso, né? Porque aí você vai amanciando. Não, mas deixa, ele estava um pouco alterado aquele dia. E nós, como psicólogas, vemos nos pequenos detalhes e percebemos quando as mulheres não têm noção dos tipos de violência, né? Eu acho que a rede social agora vem trazendo isso. Mas há quanto tempo a gente só via... Não, violência física.
ficar. Aí você vai na delegacia e denuncia. Mas e as outras, né? Exato. E eu já ouvi coisa do tipo, mas ele só é assim quando ele bebe. E aí você, como mulher feminista, enfim, dá vontade de falar algumas coisas. Mas como psicóloga, a gente precisa pensar antes, né? Então, assim, é uma questão de tentar trazer que a agressividade, o álcool não faz a pessoa ser agressiva ou não. A agressividade é algo que é inerente da pessoa. Então, é claro que o álcool pode exacerbar, né? Fazer com que a pessoa, talvez, se ela tivesse controlada, ela não fizesse sóbria, ela não tivesse feito daquela forma, não tivesse feito, enfim. Mas não quer dizer que a pessoa não seja daquela forma, não quer dizer que ela não pense daquela forma. Então, assim, dentro da psicologia, a gente também fala sobre a psicoeducação, a gente também tenta educar. Então, falar sobre essa questão é necessário falar que, olha, não é bem assim. Ele pode, né, ficar um pouco alterado quando bebe, mas a ponto de toda vez que ele bebe, ele te agride de alguma forma. Então, a gente precisa parar e pensar o que é isso de verdade, assim, né? Não é uma pessoa que você pode confiar nessa pessoa. Você confia? Se você confia nele bêbado, você confia nele sóbrio. Então, assim, qual é a diferença aí? Qual é o... Não tem que ter uma... mas é porque ele bebe. É quando ele bebe, é quando ele tá irritado, é quando eu faço alguma coisa de errado. Não tem que ter um motivo. Então, assim, a gente precisa educar também, né? Porque elas realmente têm outra realidade. Eu sempre falo que eu não consigo trabalhar sozinha, né? Com mulheres vítimas de violência, assim, porque o trabalho de uma psicóloga, de uma assistente social é fundamental para que ela realmente tenha forças para sair desse relacionamento e enfrentar um processo jurídico e tudo mais, né? Porque são muitas questões envolvidas que eu não dou conta de lidar, né? Tipo, não sou eu que tenho que falar para elas o que elas têm que fazer, ou como que elas têm que sentir, ou qualquer coisa assim. Elas precisam buscar isso dentro delas, com terapia, né, com ajuda profissional de alguém mesmo, para entender por que elas se submetem a relações que são tão prejudiciais para elas mesmas, né? Até elas entenderem que elas merecem mais, que elas merecem os direitos, que elas merecem ter uma qualidade de vida, que elas têm direito também ao dinheiro que o marido conquistou, né? Porque elas ajudaram naquilo de alguma forma. Então, é um trabalho muito multidisciplinar mesmo. Mulher vítima de violência precisa de apoio de todos os lados, né? Com certeza. Eu pensei na hora que a Bia falou de psicoeducação, com o que você disse sobre não atender homens com essa questão de violência, porque é conflitante com o trabalho de vocês, mas se há um projeto voltado para esses homens também, com algum tipo de trabalho voltado para entender esse comportamento, terapias, né, trabalhar machismo, masculinidade tóxica. Existe algum projeto? Vocês encaminham esses homens? Olha, eu nunca tive nenhum caso, assim. Eu acho que eu recusei uma vez só, mas foi a namorada do cara que veio falar comigo, né? Que foi quando eu recusei, assim, e não tive mais contato. Eu realmente, sinceramente, não sei de nenhum grupo que trabalhe a masculinidade tóxica. Eu sei que aqui em Curitiba, na verdade, tem o Ivan Pesce, se eu não me engano, e ele procura fazer rodas de conversa aqui com homens sobre isso,
Não sei como que tá o trabalho dele hoje em dia, mas ele é bem atuante no Instagram, tem conteúdos bastante muito interessantes, assim. Mas eu, pessoalmente, realmente só trabalho com mulheres e o meu foco é em mulheres e meninas também, né? Eu tenho um trabalho voluntário numa ONG com uma amiga minha que é psicóloga também, que a gente conversa com meninas de 9 a 14 anos sobre direitos das mulheres, sobre o ECA, para elas começarem a entender como que funciona a sociedade, qual que é a estrutura do Estado e tudo mais. E a Bruna trabalha muito mais a parte de socialização feminina e tal. Eu acho que assumir mais essa questão da masculinidade tóxica é algo que eu não consigo fazer nesse momento. Não, e não é nem o seu papel. Eu estou pensando aqui o quanto essa união poderia ser bem mais fortalecida se em cada estado, se em cada lugar tivessem esses grupos, né? Porque a gente segue alguns perfis no Naves que fazem esse trabalho de masculinidade, terapias para homens, e aí é um trabalho mais completo, eu visualizo uma coisa mais arrumada, né? Porque aí a gente trabalha com essas mulheres, só que enquanto alguns homens não buscarem trabalhar isso, essas histórias vão se repetir, né? Então seria tão legal se tivesse um projeto assim, que já, ó, eu tenho aquele cara lá que trabalha com isso e tal, não sei o que, faz uma roda de conversa, porque às vezes acontece de determinado por um juiz, aí você me corrige, você que sabe, determinar que o homem faça terapia como um cumprimento de pena, sim, alguma coisa assim, né? Isso mesmo. E essas terapias é o que acaba ajudando, né? Eu acredito muito nisso, eu acredito mesmo, a gente chama de justiça restaurativa também, né? Que em vez de punir, tentar trabalhar essas questões. E inclusive eu tive um caso que ele descumpriu a medida protetiva e ele foi condenado a participar de algumas reuniões em grupos de homens, assim, o que eu achei super interessante. Óbvio que os nossos clientes não entendem muito bem, né? Vai lá conversar e bater papo, né? Mas quem entende um pouco mais do sistema prisional entende que não é uma solução também, né? Pois é. Eu, quando eu tive que pedir a prisão de um agressor, não conseguia dormir, pensando, meu Deus, esse cara vai ficar lá preso, vai sair, ele vai vir atrás de mim, né? Porque a gente sabe que como que funciona, né? Que não há uma reeducação lá, não há uma ressocialização. Então, quando os juízes, as juízas pedem realmente para participarem, para fazerem terapia, participarem dessas rodas, eu acredito que é uma boa saída, assim, que é Sim, com certeza. uma boa pena. Porque eu entendo também que talvez seja uma das únicas saídas. Porque realmente o nosso sistema prisional, infelizmente, não ajuda, assim, ninguém, né? E quando eu digo ajuda, não só a própria pessoa que foi condenada, mas também quem tá fora, porque tem medo do que pode, da retaliação que pode haver. Então, muitas mulheres acabam também não denunciando por isso, porque já tem uma dúvida de se vai realmente ser preso, vai realmente acontecer alguma coisa com ele. E também depois, e se acontecer? Ele vai ficar com muito mais raiva de mim. Ele vai voltar com muito mais ódio, né? E assim, é realmente complicado. É realmente complicado. Muitas então... nem denunciam por conta disso, né? Não vou mexer nisso aí, porque daí o cara vai ficar mais bravo, ele vai ser preso, ele vai voltar atrás de mim, pior ainda. É muito complicado. E é triste, né? Mas é aquilo. A gente continua na luta, tentando construir e fortalecer cada vez mais essa rede de mulheres que dão as mãos, mesmo que virtualmente, assim como a gente aqui agora. Com certeza.
E a gente continua. A gente pode levar alguns tropeços que acontece, a gente não pode mentir, é difícil pra caramba. Mas a gente tá junto e desse jeito a gente vai em frente. Com certeza. E por falar nessa força, né, da mulher, como é que é ser mulher no direito, Maria? Olha, eu não sei se é muito diferente de ser mulher em outras áreas de trabalho, né? Mas eu acho que talvez a gente tenha um pouco mais de formalidade, assim, que pesa um pouco mais. Para mim, principalmente, porque tem muito, né, questões de maquiagem, cabelinho certinho, e roupa, e salto alto, que são coisas que eu não faço, né? Meu cabelo é super bagunçado, eu faço muito pouca maquiagem, eu odeio usar salto alto, eu tenho 1,74, já sou alta o suficiente. Então, para mim essas questões sempre pesaram muito, né? E eu sei que por conta de não cumprir esse papelzinho da mulher certinha, assim, eu preciso estar muito mais bem preparada, né? Eu preciso me esforçar muito mais, eu preciso demonstrar muito mais outras coisas. Mas eu acho que a principal dificuldade é ser uma mulher feminista, né? Porque aí é um embate muito maior, é uma resistência muito maior à minha ocupação lá dentro. Porque você chega e você já tem os olhinhos revirando, né? É militante chegando, ai que saco, mas enfim. E Chata do rolê. A chata do rolê, sim. Porque as pessoas, a maioria não entende por que você está fazendo isso, né? Eu lembro que quando eu comecei o escritório com esse propósito, eu ouvia muito, inclusive de amigos meus, mas por que só com mulher? Mas por que você não atende homem também? Mas a tia de um amigo meu, ela não deixa o marido ver os filhos. Porque minha mãe trabalhava no hospital e ela falou que a maioria das denúncias eram falsas. Aí você escuta um monte de história, você tem que ficar justificando o tempo inteiro por que você trabalha daquele jeito, né? Então, eu acho que isso que é o mais difícil mesmo, é ter um ideal, é ter essa causa junto, né, na tua atuação, assim, porque o fato de ser mulher é algo que eu acho que todos nós compartilhamos e realmente não importa a área de trabalho, porque o mercado de trabalho, de uma forma geral, é masculinista, né? E eu acredito que mesmo na área de vocês, né, que é psicologia, que tem a maioria feminina, mas quem é mais estudado são os homens, né? E eu acredito que as dificuldades acabam sendo as mesmas, assim, mas no direito particularmente eu sinto mais dificuldade em me posicionar como uma advogada feminista, porque eu sei que vai ter uma resistência, eu sei que vai ter um olhar diferente, eu sei que vai ter algum questionamento, uma dúvida, uma culpabilização, né, das minhas clientes. Então, para mim, eu acho que essa é a maior dificuldade. Nossa. Eu fico imaginando, porque assim, eu fico imaginando porque, querendo ou não, a gente se espelha também, né, e vê que, bom, para todas as mulheres passam por cada uma, né, as suas dificuldades no trabalho e tudo mais, mas realmente que para quem é feminista é uma coisa... São outros 500, são outros 500. Não. Algumas nem dizem que são, né, para pular essa parte aí que a gente sabe da chata do rolê. E eu até, é uma conversa que eu até tenho, a gente tem muito, né, Camila, essa coisa do... A gente meio que abraçou essa coisa de, sou chata mesmo, é isso, vamos ser chata, a gente vai problematizar, a gente vai trazer questões, a gente vai pensar, a gente vai questionar. Então, bom, isso já vem um pouco com essa questão da psicologia, né, porque a psicologia traz
essa coisa, essa ideia de questionar sempre, de estar sempre pensando, refletindo e tudo mais. Então, com a gente não tem isso. A gente teve que abraçar, né? A gente é a chata mesmo e acabou. Mas realmente não é fácil, né? Muitas vezes não é fácil. Algumas vezes a gente tá num dia bom e a gente só passa. Mas alguns dias é mais complicado. E aí a gente vê o quanto que a banalização do termo, né, feminista e feminismo, o quanto que isso é sério e o quanto que a gente precisa cada vez mais continuar firme e afirmando o que é feminismo de verdade, o que é, né, pelo que a gente trabalha nas nossas áreas profissionais, mas também na nossa vida pessoal, o que a gente defende. Então, realmente, ser mulher não é fácil. Ser mulher feminista, menos ainda. Né? Um grauzinho a mais. Parece que quer vencer no cansaço, né? Essas perguntas todas que já fizeram para você, Maria, no sentido de mas por quê? Mas por quê? De repente nem precisa tudo isso, ai, que coisa. É como se fosse para ir plantando a ideia de que nem é melhor você tentar fazer uma coisa dessa, né? E aí que a gente vê a nossa resistência. Porque quando a gente fala que precisa ter esse tipo de movimento, a gente sabe que precisa. Não é só, eu quero causar. Não é isso, é necessário. Essas mulheres aí, elas estão acostumadas a chegar em ambientes machistas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em delegacia e eu pude ver isso de perto. De policiais, muitas das vezes, mas aí você estava vestindo o quê? Mas como é que você estava? Né? O que você bebeu também? Tem um pouco, aí foi começando a mulheres trabalhar com a Lei Maria da Penha dentro da DP, né? Porque as próprias mulheres que iriam denunciar, elas já ficavam pensando duas vezes se ia, porque sabia que policiar um homem ia fazer esse tipo de questionamento. Então, mulheres trabalhando nesses tipos de casos, né, de denúncias, faz diferença sim. Pelo amor de Deus, eu acho que é uma questão de, eu nunca passei, como você falou, você nunca passou, mas existe essa questão de sermos mulheres. E nesse sentido a gente sabe o que acontece com mulheres. Então parece que quer deixar a gente ali desgastada. Eu acho, eu sinto a mesma coisa, assim, e eu acho que é importante ter mulheres, claro, mas é preciso também uma consciência mais de gênero, assim, sabe? Porque eu já tive muitos casos de delegada e psicóloga dentro da Delegacia da Mulher, dentro da Casa da Mulher Brasileira, perpetuarem esses tipos de questionamentos, tentando culpabilizar de novo a vítima e achar um motivo que ela tenha causado aquilo para ela, assim, sabe? Mas o fato de ter mulheres é um passo a mais para a gente ter pelo menos uma identificação, né? Porque por mais que ela não tenha essa consciência de gênero, não seja feminista, não se considere feminista, assim, em alguma coisa ela pode se identificar. Porque a gente passa pelas mesmas coisas, né? Então eu acho que apesar, assim, já entrando um pouco na área da política, assim, né, a questão da representatividade é importante, mas é importante a consciência de gênero. Mas ainda assim é melhor que seja uma mulher do que um homem. Sim, é aquela coisa das camadas mesmo, né? Que uma coisa é importante, mas aí outra coisa também é mais importante, cada coisa é mais precisa, assim. Eu lembro que você trouxe essa questão da política, e eu lembro que quando a gente estava nas eleições municipais, no final do ano passado, a gente conversou muito, eu e Camille, e a gente estava, inclusive, conversando sobre essa questão porque falando sobre procurar candidatos e candidatas e tudo mais, a gente queria votar em mulher. No meu caso, não tinha para prefeita, mas enfim, eu escolhi a vereadora como mulher. Mas assim, a gente precisa entender que precisa mesmo, assim, dentro da minha cabeça eu quero uma mulher, eu quero que uma mulher esteja lá representando, mas ainda assim
Não há, aquela ali, que tá ali naquela foto. Eu procurei, eu estudei, comecei a seguir nas redes sociais, fui ver as conversas que ela tinha, as propostas que ela tinha, e não me arrependo de ter votado. Gostei muito do meu voto e pronto. Mas eu precisei me conscientizar e teve muitas outras coisas que veio depois, né? Tudo bem, começou com o fato de eu quero votar em uma mulher. Mas depois disso, para eu realmente escolher alguém, eu fiz muitas outras perguntas a mim mesma e fui procurar as respostas. E quando eu tive certeza de quem eu iria votar. Então eu acredito que isso valha para qualquer outra situação também, né? Para essa situação de delegacia, até mesmo para psicóloga, porque uma mulher, uma menina que sofreu algum tipo de assédio ou de abuso, fica um pouco mais difícil de falar com um psicólogo homem. Não é impossível, claro que não. Tem muitos homens que têm uma conduta muito boa no profissional, mas vamos combinar que fica mais difícil, né? É uma figura que, querendo ou não, simboliza algo perigoso, algo doloroso, né? E aí procura mulheres. Só que não pode também, dependendo de quem você procurar, a gente sabe que existem algumas práticas aí que não são tão acolhedoras. Tem muita coisa que a gente escuta. Eu já escutei de paciente falando que já escutou de psicólogos, assim, de profissionais que se dizem profissionais, enfim, que falaram, mas olha, você já aconteceu, tá no passado, vamos falar daqui pra frente, e desmerecendo aquilo dali, sabe? É uma coisa que a pessoa literalmente lutou para levar para uma terapia e precisou chegar num momento ali, porque para chegar para falar na terapia não é fácil, não é. Então precisou confiar naquela pessoa e ali ela vai destruir tudo. Ou então fala, mas você tem certeza que você também não estava dando algumas insinuações, fazendo alguma coisa que pudesse fazer com que ele te olhasse de uma forma diferente? Enfim, tem algumas questões assim. Então, realmente é uma questão que, sim, claro que ajuda muito ser uma mulher, mas não qualquer uma, né? Não é qualquer mulher que vai conseguir escutar e acolher aquela dor, aquele sofrimento. Sim. E aí a gente precisa lembro o personagem daquela delegada, Bia, de Bom Dia Verônica. Que a gente ficou falando sobre o comportamento dela. Sim, meu Deus do céu, que desesperador. Dessa mulher passando mal. Eu, sinceramente, fazendo uma crítica, assim, essa série, gente, não deviam ter botado uma mulher lá, nesse papel, assim, sério, porque, né? Provavelmente botar o que acontece, porque eu acho que tem isso que você falou, né, que a gente tá falando aqui de não são todas, né, então talvez foi para mexer ali na ferida de que pode acontecer, né, de infelizmente algumas mulheres terem essa postura, mas para poder fazer isso, sabe, sobressair no meio machista, que aí ela ficava ali sendo a favorita entre os homens na delegacia, vamos dizer assim. Ela tem um passado, né? Que a gente não sabe ainda também, com essa questão aí. E a gente não sabe até onde ela foi. E aí a gente entra nessa questão do machismo. O quanto que o machismo, ele afeta homens, afeta no sentido dos comportamentos machistas, né? Homens reproduzem, né? São machistas, mas muitas mulheres também reproduzem comportamentos machistas. E ela, bom, é uma personagem, enfim, mas a gente vê que aquilo ali acontece, a gente vê isso no nosso dia a dia, com mulheres que reproduzem falas machistas, comportamentos, e infelizmente é uma realidade, mesmo que... E é uma situação que a gente precisa, desculpa te cortar, tá? A gente
precisa falar mesmo sobre isso, porque tem muita gente falando, mas mulher também é machista, mas não. Só que a gente precisa entender que a gente não ganha nada com o machismo, né? O machismo não vem para nos favorecer de nenhuma forma. Então, mulheres que reproduzem esse tipo de comportamento, eu acredito que, por um lado, acreditem que isso as favoreçam de alguma forma, sem perceber que estão se anulando, né? Que estão combatendo, tipo, estão indo contra a própria essência, contra o próprio ser, né? Sim. E, por outro lado, eu acho que é muito por uma questão de não se valorizar mesmo, não achar que merece mais, que mulher merece continuar aqui sendo submissa, sendo oprimida, e esse é o nosso lugar, né? Querendo ou não, é onde tanto o machismo quanto a sociedade patriarcal, enfim, quer que as mulheres estejam. E aí é por isso que eu acredito que existam tantas mulheres que estejam também nesse lugar ainda. Muitas estão saindo, muitas saíram, mas muitas estão porque é o que a gente é ensinado muito, é uma coisa muito estrutural, muito enraizada. E a gente precisa falar que na questão do feminismo, o feminismo não é contra o homem, o feminismo é contra o machismo. Não sei por que a gente tem que ficar afirmando isso o tempo inteiro, gente. Pois é um saco. Matando homem por aí. Ai, muito obrigada. Meu Porque Deus isso. do céu, sério. Mas parece que a gente tem que ficar A falando a hora que cada a 5 gente minutos. começar a matar homem, daí vocês podem falar alguma coisa. Agora sim, quem tá matando são eles, né? Pois é, tem uma frase. Desculpa, a gente agora. Mas é isso. Tem uma frase que eu lembrei muito, muito agora, que me perdoe, eu esqueci de quem é, mas é algo assim, os homens, no caso, né, têm que agradecer que as mulheres pedem por justiça e não por vingança. E essa é a verdade. É a verdade. Verdade verdadeira. Porque se a gente estivesse atrás de vingança, seria isso, né, que a Maria tá falando aqui. Então, agradece aí, gente. Exatamente. Que a gente só quer justiça. A gente Porque só a quer. gente, quando coloca, né, estatísticas aí, parece muito desnecessário ter que ficar explicando essa diferença. Por mais que aconteça de mulher acabar matando um marido, companheiro e tal, a gente sabe que não é a mesma coisa em números. Se existe o feminicídio, tem um motivo. A gente no Naves já viu, a gente falando, pra que feminicídio? Bota só como homicídio, já tá bom. Por que tem que ter um nome? Gente, isso é muito importante. A tipificação é necessária. Eu lembro que aqui, onde eu moro, Maricá, não tem uma delegacia da mulher, e eu sempre discuti isso. Por que não tem? Precisa de estatística para ter uma delegacia da mulher. Se mais mulheres denunciarem, se tiver um movimento, pode criar uma delegacia da mulher. E aí você vê, né, o quanto a estatística é importante, o quanto a gente tipificar uma coisa é importante para justificar mais coisas. Justificar nem é a palavra, mas para ter mais apoio, para ter mais segurança, qualquer coisa, sabe? E ainda assim a gente fica, não, mas olha só, respira, 1, 2, 3. Existe a lei do feminicídio. Por quê? Exatamente. Não, porque assim, a proposta do Naves, a gente tem uma proposta, querendo ou não, de ser um lugar acolhedor, e a gente quer trazer informações e passar de uma forma, enfim, um pouco educativa, né? Já falaram isso pra gente, já falaram como um elogio, assim. E isso é bom. Mas uma coisa que, assim, acontece muito é que gente, cansa ter que ficar explicando, ter que ficar falando, ter que ficar... Porque as coisas estão aí, elas estão acontecendo. E, assim, a fragilidade, né,
desse ego aí masculino, que, de novo, não estou falando de todos os homens, mas desses homens. Claro! Não estou generalizando. Mas, assim, a fragilidade do ego desses homens que não podem ouvir falar sobre feminismo, feminicídio, que não pode ouvir falar sobre questões, falar que mulher tem medo de homem, sim, na rua, estranho. Porque é verdade, mas a pessoa, esse cara que não tem essa, sei lá, sensibilidade, que tem esse ego super frágil, ele toma essas coisas pra ele como se estivesse, apontando o dedo. E não é, gente, não é isso. A gente tá falando de uma coisa real, que tem estatísticas, que tem estudos, que tem, enfim, leis. E a gente não tá falando de uma coisa ou outra, a gente tá falando de coisas bem sérias e importantes aí. Então, só para pensar, porque essa coisa de ai, mas nem todo homem. Ai, gente, tá, eu sei que não é. Sei que não é todo homem. Mas você vê até onde vai. A gente no Naves, a Maria no trabalho, então cada mulher, aonde ela andar, tem que passar por essas questões e ficar se explicando, ficar falando o porquê que tem que haver mulheres que façam isso. Essa questão de repente ter um comportamento assim, machista, né, reproduzir com a ideia de que está sendo bom para a mulher, eu acho que é essa parte distorcida de querer agradar. Porque a gente sabe que sendo feminista e a chata do rolê, a gente vai perder algumas pessoas sim. Na verdade, eu acho que é livramento. Eu, Camila, é livramento. Mas tem pessoas que não entram nisso, sabe? Eu atendo jovens, adolescentes, que muitas das vezes pode ter essa ideia de tipo, não, se eu falar que é feminista, o cara nunca vai me chamar pra sair. Nunca eu vou ter amigos homens e tal, não sei o quê, porque eles se afastam. Olha só a ideia que se tem. E na fase adolescência, onde você tá lidando com diversas coisas, quer sair, conhecer e tal. Não, então eu vou fingir, né? Vou rir de uma piada machista só para estar ali naquele grupo. Mas depois ela fica pensando que não deveria ter rido, porque estão rindo dela também. E aí, até que ponto isso vai, né? As pessoas acreditarem que é assim, vamos naturalizar, vamos rir dessa frasezinha aqui, porque ainda me chamam para sair, não me tiram do grupo do WhatsApp, e a vida que segue. Eu só sei que é cansativo ser essa pessoa sempre, mas ao mesmo tempo também eu não sou outra pessoa. Eu sou essa pessoa. Então eu vou estar sendo a chata e falando mesmo. E, enfim, querendo ou não, eu também sei que eu tenho consciência que essa questão da desconstrução do ser, e aí eu me incluo nessa questão, precisa haver muita educação também. Então, até em questões que eu não conheço, que eu preciso mudar, eu preciso procurar estudar para poder saber mais, enfim. Então, quando às vezes eu paro, dependendo da situação, eu paro e penso, tá? Então, ok, vamos lá, vamos dar uma palestra, vamos falar um pouquinho. E aí Bia fica, tem mais né? paciência do que eu, né? Bia no Naves, olha, tem um comentário lá no Naves, Bia, vai lá que eu não sei lidar com aquilo. Sou eu normalmente, mas eu dou um tempo, eu tenho que dar um tempo, eu tenho que dar um... Eu tenho que fazer assim, não, peraí, deixa eu respirar um pouco. Porque é difícil, algumas coisas são difíceis de responder numa eu boa. Acho que, e Camille também, né? Eu acho que a gente tem que escolher as nossas batalhas, sabe? Escolher sim. com quem falar, escolher Verdade. com quem conversar. Porque eu já... Logo que eu comecei o escritório também, que eu tinha que ficar me justificando o tempo inteiro, eu era muito agressiva, muito mesmo. Tipo, mas... sabe? Que inferno, eu tenho que estar falando isso, não tem que ficar justificando. Como assim você não sabe ainda
que precisa de alguém que atenda mulheres. Tipo, vai estudar, sabe? Coloca no Google e se vira, enfim. Mas com o tempo eu fui percebendo que isso não estava me ajudando com as minhas relações pessoais, né? Com as minhas relações pessoais, eu teria que ter mais paciência para conversar sobre isso, porque realmente não é todo mundo que tem a vontade de entender sobre isso, porque a partir do momento que você entende, é algo que você não tem como você não mais saber. A partir do momento que você sabe. E o que você vai fazer com tudo isso que você sabe? As pessoas não querem essa carga, não querem, entendeu? Só que quando as pessoas próximas de você, e as pessoas que eu amo, e principalmente os homens da minha vida que eu amo, hoje eu tenho tido um pouco mais de paciência para sentar, respirar e falar: olha, meu amor, é assim, é assim, é assim. Tá? E mesmo assim, há um... Meu Deus, eu tô sendo muito agressiva. Eu falando calma do jeito que eu sou, porque vocês me conhecem, né? Vocês veem eu falando. Sim. Eu não sou agressiva. Eu não sou uma pessoa agressiva. Mesmo quando eu tô mais brava, é muito difícil. Meu tom de voz é assim e acabou. E mesmo assim tem um negócio de tipo, ai meu Deus, mas olha o jeito que você fala, blá, 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 porque as pessoas não querem entender. Né? Então, assim, galera, hater do Instagram, só quando eu tô muito pistola que eu respondo, assim. Mas se eu não tiver, eu ignoro, eu deleto, bloqueio e, assim, não gasto a minha saliva com hater, assim. Com pessoa que só quer te criticar, não quer construir junto com você, não quer trocar. Só quer criticar, não importa o que você faz. Você pode explicar, mostrar a lei, sabe? A pessoa vai falar, mas não é bem assim. Gente, não, sabe? Tá certo. Então, assim, pela saúde mental. Escolham as suas batalhas, assim, realmente Tá não precisa ficar pelo seu próprio bem, né? Mas assim, também não julgo se estourar um dia, porque assim, a gente que sente tudo isso, né? É com nós que está acontecendo. Então a gente também não tem que ficar pensando o tempo inteiro no tom que a gente vai falar, em como que a gente vai falar, com quem que a gente vai falar. Se eu tiver a fim de explodir, eu vou explodir. Tô no meu direito de explodir, porque eu vivo com medo o tempo inteiro por causa de tudo isso, entendeu? E é aquela sensação, né, que a gente sabe como é que é, de se sentir acuada. Então, se a gente tá, dependendo de como a gente tá nessa, né, a nossa fase, a nossa vida no momento, a gente pode ter essa sensação, sei lá, às vezes um comentário, uma fala, uma coisa, e a gente explode porque a gente já tá com essa pressão, com esse... parece que a gente tá contra a parede o tempo todo, e aí, de repente, explode mesmo, né? Então... eu também não julgo, mas assim, falando, parece, eu não sou também agressiva não, nem um pouco. Na verdade, eu não sou... meu tom de voz também é esse, eu não sou uma pessoa pra brigar e tudo mais, mas assim, eu tenho um posicionamento muito forte, mas ao mesmo tempo não sou de brigar. Eu não sei como eu faço isso não. Também, inacreditável. Que a serenidade do Naves é ela. É ela, gente. Vocês tenham certeza que a serenidade do Naves é ela. Eu tenho que trabalhar isso em mim, porque realmente dá preguiça, às vezes, que a gente, desde o primeiro post até agora, tá falando um negócio. Aí vem... Eu, às vezes, fico assim, caramba, eu preciso de algumas aulas. Tem muito esse sentimento, às vezes. Gente, eu tô falando há 2 anos a mesma coisa. Então vocês não entendem. Aí a pessoa vem do nada e faz um comentário assim. Mas é muito isso, assim, de escolher também. Eu também sou muito a favor disso, até também na minha vida pessoal, de escolher as minhas batalhas, assim, porque realmente não dá pra abraçar todas. Impossível. E assim, usando esse exemplo do Instagram, a gente também faz isso, né, Camille? Tem algumas horas que a gente vê que, sei lá, tem alguns comentários que a gente entende que a gente colocar algum comentário ali, responder, pode ser positivo pro post, pode acrescentar e tudo mais, e a gente vai lá e responde. Agora, se não,
ou a gente ignora ou deleta, bloqueia, porque não somos obrigadas, né? Sim, Não exato. somos. Mas é isso. É isso também que a Maria falou, da pessoa não querer desconstruir junto. Tem aqueles comentários que é só pra criticar mesmo. Aí eu vou lá, eu vou entrar no perfil feminista e vou falar um monte de coisa, porque a pessoa sabe o que o Naves coloca, a pessoa sabe o que o seu perfil coloca, mas ela vai lá. Tem a cara de pau de procurar um post, porque às vezes não segue, mas vai lá, páginas feministas, não sei, acho que a pessoa tira o dia pra fazer isso. E vai lá comentar um negócio nada a ver. Algumas seguidoras nossas nos mandam muito bem, a gente até deixa. Né? Comentários lá. Sim. Eu acho maravilhoso. Eu entrei no TikTok esses dias, né? Porque pensei, vamos tentar outra plataforma, né? Pra não depender só do Instagram. E aí, botei um vídeo lá sobre laqueadura, né, e aborto, tá? Um vídeo que eu tinha colocado no Instagram também, coloquei lá. E daí uma mulher lá pegou e falou assim, a lei da laqueadura já não existe mais, isso já passou. E daí eu mandei pra ela, você tem uma fonte? Daí ela pegou e mandou só www.uol.com.br. Eu falei, então, procura na lei que eu acho que é uma fonte melhor, né? Talvez seja, gente, né? Pelo amor de Deus, cara. Gente, passou vergonha no débito. Ai, assim, gente, meu Deus, sabe? É só pra contrariar, só pra fazer um caos ali. E, a gente tá falando de coisa séria, sabe? Pois é. Se você quer passar uma informação, vai procurar direito. Se você quer contrariar o que eu tô falando, pelo menos vem com uma parada mais séria, né? Agora, www.uol, sem condições. Não estou sabendo lidar com isso. Essa foi realmente as pessoas desse... Qual é? O que ela tá pensando, né? Que vai... Sério. Ai. É surreal. A gente que faz esse tipo de trabalho, a gente sabe o que é, né? E você vê um nível, sei lá, presencial, rede social, a gente enfrenta as mesmas coisas. E a sabedoria da gente acaba sendo estudo, porque não dá para argumentar se você não sabe. Às vezes eu deixo de falar, se eu não sei, eu deixo de falar que eu aprendi que é a forma mais educada, como é que eu vou, né, pontuar um negócio ali que eu não... Mas as pessoas podem ter essa questão de, não, eu não sei, mas eu vou me meter, eu vou falar do mesmo jeito e... Naquela do achismo, né? Do achismo, mas aí a gente no nosso perfil, você no seu, tem que ter essa responsabilidade. O tempo que você deve estudando, Maria, as coisas que você tem que pesquisar, que quebrar a cabeça, e vem uma pessoa para fazer um comentário que, sei lá, acordou, de repente resolveu comentar, não dá. Às vezes nem leu direito. Quando a gente vê algum comentário, eu fico pensando, falo pra Camila, gente, a pessoa leu? Porque assim, tem umas Exatamente. Nossa, quanto, né, que não... Você tem certeza que não leu nada do que você escreveu. Às vezes só viu um nome ali, um negócio ali e foi lá falar alguma coisa. Porque você quer polemizar, né? Porque não é possível. Então... Sem noção. Acho que a gente tem muito mais ainda a trabalhar. É por isso que a gente não pode perder e a gente se une aqui para não perder essa força, né? Para não deixar... Tentam vencer a gente no cansaço, mas a gente é braba. A gente é. braba. É aquela coisa, né? Falam feministas raivosas. Então, somos nós, muito raivosa. Olha a minha voz aqui de raivosa. Esse podcast de hoje é importante por isso, né? Todo 8 de março é as mesmas coisas. Todo mundo começa a amar as mulheres e são rosas, flores e chocolate. E as mulheres são lindas e maravilhosas. Chega dia 9 de março, acabou isso aí. Né? Meia-noite, 9 de março, acabou. Então, não temos só o que comemorar, não, gente. A gente precisa falar sobre assuntos importantes, porque todo ano, todo dia,
é a mesma coisa com relação à violência, com relação ao desrespeito, com relação a machismo. Então a gente fala para que entre na cabeça das pessoas aos pouquinhos, tá? Vão mandar gifs, vão mandar beijos e mensagens, uma música, sei lá, do Roberto Carlos, mas vamos trabalhar sobre entender a importância de feminicídio, por que o feminismo existe, para quê, por que tem direito para mulheres. Vamos aprender isso aí, que vai ser muito legal compartilhar essas coisas, tá? Mais do que flores e chocolates. Sim. Com certeza. Eu queria só fazer uma última pergunta para Maria. Saber para você, assim, o que significa esse Dia Internacional da Mulher? O Dia Internacional da Mulher, para mim, é um dia de luta. Acredito que foi a Camille que falou no começo do podcast, né? É um dia de luta, é um dia de olhar para a nossa realidade como mulher, parar de individualizar as situações. A gente conversou um pouco sobre isso, sobre como as pessoas acabam tomando muito para si e tomando a própria vivência como a realidade geral, mas a gente precisa começar a se enxergar como classe mesmo, classe de mulheres, identificar as coisas que a gente passa em comum, né? Saber sobre os nossos direitos, saber como nós somos tratados, saber quais são os pontos que perpetuam a desigualdade de gênero e mantêm a gente em posição submissa, e nos valorizar, né? E lembrar que a gente merece mais, que a gente merece ser quem a gente quiser, estar onde a gente quiser e viver do jeito que a gente quiser, né? Eu acho que é isso. Amém. Ai, maravilhosa. Isso é tudo. Sem defeitos. Vocês não viram hoje. Maria, a gente queria agradecer muito, 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 muito de coração essa parceria de sempre, não só de hoje nesse podcast, mas de sempre, que a gente continue aí, né? A gente tá aqui pro que precisar, mas a gente quer agradecer demais, muita gratidão por todo o seu trabalho, todo o trabalho que você faz por todas as mulheres. Espero que eu possa ser aqui porta-voz de todas as mulheres que você alcança e que você ajuda, e para conseguir emanar essa gratidão mesmo, esse sentimento de união e de esperança que você traz. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Ai, lindo. Fico muito grata. Muito bom ouvir tudo isso. E a admiração é recíproca. Eu adoro o trabalho de vocês também. Se eu não gostasse, eu nem falaria com vocês. Obrigada. Adoro. Mas é tudo muito recíproco, assim. Eu sou muito grata a todo apoio e toda a troca que a gente tem desde o comecinho. Parabéns pelo trabalho, espero que a gente possa se reunir mais vezes e trocar mais vezes. Foi ótimo, eu amei. Ai, sim. Amei também. Amamos, né, Camille? Gostem. Amamos. Espero que todos gostem e deem feedback pra gente, viu? Sim. Beijo. Beijo, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.